Olá, bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Access Básicos que estou lançando aqui no canal. E nesta série aí, se você é novo aqui no canal, tem uma série que eu venho explorando tabelas no Access, tá? Se você já assistiu outros, ou já está aqui comigo no canal assistindo outros vídeos, então tá acompanhando a sequência aí. Se não, vai ser mais um vídeo. Espero que seja útil, espero que você goste do conteúdo. Por que não se inscrever e ajudar aí o canal a levar conhecimento, tá? Eu venho explorando aqui nessa série a tabela e os tipos de dados. Esse foi o assunto do último vídeo. E aqui eu exploro de forma um pouco mais detalhada os tipos de dados e estou fazendo aí esta tabela, chamei aqui tabela teste, mas estou utilizando como se fosse uma tabela aluno, que existe uma ideia aí comentada no vídeo anterior para que a gente possa fazer um trabalho para uma escola fictícia, gerenciamento dessa escola fictícia, tá? Então, vamos aí para o vídeo, continuar explorando os tipos de dados. Resolvi seguir na sequência. Então, na sequência, o próximo aqui é o tipo de dados texto longo, que se assemelha bastante ao texto curto, mas que na realidade ele difere um pouquinho. O critério principal é o tamanho, tá? Para quem tem o Access de versões anteriores aí, isso seria o mesmo que o campo seria o mesmo que o campo memorando, tá? Então, se existe um Access, a sua versão é mais antiga, então ela é uma versão, esse seria o referente a memorando. Pois bem, para que um campo que vale a pena, aliás, é possível, por exemplo, a aplicação desse tipo, seria aqui então por exemplo, observação. E aí, essa observação vai depender do que você que está desenvolvendo o banco, ou que esta escola fictícia julgar que pode ser colocado ali. O histórico do aluno, alguma coisa assim. Então seria, por exemplo, esse campo aí, e aí seria de fato texto longo, tá? Então texto longo, formato foi explorado no vídeo anterior, porém, vou falar aqui mais uma vez, tá? A partir do momento que selecionamos o nome do campo e o tipo de dado que vai entrar neste campo, neste caso aqui texto longo, então tem algumas propriedades que podemos alterar aqui para que eles atendam ao que nós queremos. No campo formato eu posso colocar o sinal de maior que para todo o texto ficar maiúsculo, posso colocar menor que para todo o texto ficar minúsculo, ou posso de fato não colocar nada aí. Vou colocar maior que apenas para que vocês vejam, que você veja. Na legenda podemos colocar aqui de fato o que queremos que apareça para o operador e de fato o que vai ficar mostrando num formulário ou num relatório, ou seja, uma saída, tá? Uma saída, seja ela na tela do computador, seja ela de forma impressa em PDF, digitalizada em PDF. Então aqui vamos colocar de fato observação. Requerido ou não, apesar de ter falado desta propriedade, vamos falar novamente. Aqui o requerido é o seguinte:
toda vez que você for inserir um registro novo, que isso é uma operação, né? Você está inserindo um registro, então está operando com informações, então está operando o registro. O requerido é assim, se ficar como requerido, se ficar como sim, o access não vai deixar, não vai efetuar essa operação enquanto não for inserido um valor. Então, neste caso, considerando que a observação ela pode ter ou não, então é interessante que se coloque aqui que deixe essa propriedade como não. Eu vou mudar, porque como o objetivo é dar uma explorada, detalhar um pouquinho mais, eu vou deixar aqui como requerido, seja assim. É indexado, essa questão do indexado aqui, mais uma vez, foi falado, mas vou falar novamente. Você pode não ter visto o vídeo anterior. Essa questão do indexado, essa propriedade, ela diz o seguinte: se colocar como indexado, ele não vai aceitar valores duplicados. Isso para texto não é interessante porque imagina, você vai digitar um texto para esse registro aqui. Se você não pode digitar nenhuma palavra igual a uma palavra escrita, por exemplo, para um determinado aluno. Você vai escrever para o aluno A observação sobre alguma coisa. Se você for escrever isso para o aluno B e o Access encontrar a palavra igual, ele vai dizer que isso é duplicado e não pode. Tá? Então, neste caso, para texto, um melhor uso seria não indexado. Ok? Alinhamento do texto. Neste caso aqui, vou deixar geral, porém vou apresentar. Esse texto ele ficaria o texto escrito dentro do espaço reservado para inserção de dados, seria à esquerda, ao centro, à direita ou distribuir. Na realidade, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar essa propriedade aqui, vamos deixar ele distribuir. Ok, neste caso aqui, salva essa tabela, tá? Porque se eu for mudar aqui para o modo de exibição, vai pedir para salvar. Então, aquelas perguntas lá foram porque já existem dados aí. Por isso aquelas perguntas, aquelas mensagens de pergunta. Bom, aqui é o espaço reservado para o texto longo. E isso aí vai caber uma quantidade grande, porque diferente do primeiro texto curto, que é 255 caracteres, aqui a quantidade é bem maior, então isso aí vai lhe dar espaço aí para digitar muita coisa, tá? Olha lá, veja que quando eu saí, ele ficou maiúsculo. Por quê? Porque nós alteramos a propriedade. Então vamos mudar essa propriedade aqui, deixar ela sem nada, assim como se quisermos colocar uma minúscula, por exemplo, salvo, e olha lá, tudo minúsculo. Mas vamos tirar essa propriedade, deixar o texto livre. Aí quem estiver digitando é quem tem essa, vai digitar o texto da forma que quer que seja digitado, aliás, desculpa. Pois é, então vamos seguindo aqui. O próximo item, tá, será número, tá? Então aqui eu já faço um friso para o tipo de dado. Não vamos explorar o número grande, vamos explorar apenas o tipo de dado número, neste caso aqui apenas número. Eu vou criar em um campo qualquer apenas para encaixar a questão do número. Então, selecionamos aí o tipo de dado números, vamos dizer o seguinte, apenas como é que eu posso fazer aqui? Vamos deixar assim, vamos colocar aqui nota aluno, por exemplo 1, ou seja, primeira nota.
Como eu vou explicar, vou fazer o seguinte, note 2, e vou colocar número também. Aí explico, já atende as duas situações, número e número. Como serão duas notas, nós teremos que fazer alterações, obviamente, nos dois, tá? Mas aí admitindo que isso seja uma nota, a nota que o aluno, neste caso aqui, tenha duas notas, e que eu quero que fique guardado nessa tabela aluno, essa nota. Então vamos para as propriedades do campo número. Para as propriedades do tipo de dados número, vamos deixar neste caso aqui o inteiro longo como tamanho do campo. Não vamos alterar aqui a questão do formato. Tá, ele número, nota, então na realidade vamos alterar aqui o formato. Formato, nós iremos escolher o formato número geral. Escolhemos número geral. Essa barrinha é que como nesse caso ele já tem informação lá na tabela, então ele pergunta se quer atualizar em todas as ocorrências, ou seja, tudo que tiver lá. Tá? Alterou, já tem dados, ele pergunta, olha, quer alterar tudo? Quer alterar o que tem lá? Nesse caso, se estiver trabalhando na tabela assim, sim. Resposta é sim. Normalmente, as notas elas têm casas decimais. Neste caso aqui, não vamos deixar essa propriedade de casas decimais, tem automático 0 casa, semelhante ao Excel, e uma ou duas casas. Vamos deixar aqui com duas casas, tá? Mais uma vez, isso aí depende de quem está desenvolvendo esse banco. Se julgar que é uma casa, que seja uma casa. Não iremos utilizar a propriedade máscara de entrada aqui, para esta condição. E iremos aqui na legenda. Neste caso é a nota 1, então vamos colocar aqui nota 1, tá? Não vamos entrar aqui nessa questão do valor padrão, validação em texto e validação, porque isso aqui a gente podemos explorar estas propriedades lá quando estivermos trabalhando com formulário. Então a gente é possível ver lá e é possível utilizar também para efeito de conhecimento. Ok? É requerido. Já expliquei esta opção. Aqui vou deixar como não requerido e também não indexado. Porque ele não é solicitado. Toda vez que se for alterar um registro aí, ele não é solicitado. E também que não seja indexado, para que os valores possam aceitar valores repetidos. Ok? Então, mesmo vale para o segundo, e aí não vamos mais explicar aquilo que já explicamos na primeira, tá? Então, aqui nós só igualamos, dizemos que é duas casas decimais, aplica lá, a legenda seria nota 2, ou segunda nota, como queira, não é requerido, não é indexado. Salvamos e vamos lá na tabela. Então olha só, pessoal, tá aí, eu vou ver se eu consigo aqui mais assim, vou fechar mais aqui, vou fechar mais aqui, aí nota 1, nota 2, tá? O texto, olha só, esse texto aqui foi falado aí anteriormente que ele ele está distribuído, então veja que ele saiu distribuindo aí para ocupar o espaço, tá? Podemos aqui alterar essa propriedade, por exemplo, a qualquer momento. Por exemplo, observação aqui, nós podemos alterar esta propriedade do texto ao centro. Vamos ver que, olha só, ficou centralizado aí, tá? Bom, seguindo em frente aí, nota 1 e nota 2 apareceram lá, como foi visto, e vamos para o segundo, aliás,
mais um tipo de dados aqui. Falamos texto curto, falamos texto longo, falamos números. Não iremos falar número grande porque se assemelha aqui no caso a texto longo. E que de fato a propriedade número aqui, você pode utilizar esta propriedade para atender esta propriedade aqui, ou seja, esse tipo de dado, sem problemas, tá? O próximo é data e hora. Data e hora, por exemplo, podemos marcar aqui a data, por exemplo, da matrícula. Quando o aluno foi matriculado. Então, data, hora e qual critério podemos utilizar aqui, tá? A legenda, o formato, aqui vai dizer a forma com que essa data aparece lá, tá? E aí basta selecionar aí um modelo, por exemplo, vamos selecionar esse modelo aqui, esse tipo, né? Formato, aliás, atualizo tudo, não vou atualizar nada porque não tem nenhuma data lá, tá? A legenda, então, por exemplo, data da matrícula, é requerido, sim ou não, entra aí a questão de quem está programando, quem está fazendo, quem está desenvolvendo. O meu objetivo aqui era informar qual é a propriedade, então acabamos de falar lá da propriedade requerida, então neste caso fica a escolha, eu vou colocar aqui como sim neste caso, para que possa ver aí a mensagem do Access. Indexado não, porque vai ter datas aí repetidas, já venho dizendo aí outras vezes, tem datas repetidas. Esta data, eu vou selecionar aqui, que ela é para ficar no centro, tá? E aí, esta última propriedade aqui, ela diz o seguinte, é aquela caixinha de datas que aparece ao lado da seleção, tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar aqui assim, podemos ter ele ou não ter. Eu vou colocar com e vou aqui salvar e mostrar para você. Vamos lá. Olha só. Data da matrícula. Olha só, pessoal, ele aparece aqui, ó. Então, no caso da data, essa caixinha aqui está dizendo essa propriedade que eu mostrei aqui. Mostrar selecionador de datas assim, para datas. Se tirar, obviamente, não vai mais aparecer aí do lado a data da matrícula. Olha só. E ainda podemos falar de uma outra propriedade aqui para data, que é a propriedade máscara de entrada, tá? Então ele já oferece aí, ó. Então vamos colocar aqui data abreviada. Sim, vamos lá, deixa eu explicar aqui. Quando você selecionar aqui uma propriedade que ela tenha um repositório, ela tenha modelos padrões aí guardado, o Axis, ele vai apresentar essa caixinha de 3 pontinhos. Basta clicar e aí ele vai mostrar aí o que tem disponível. Queremos essa data abreviada, avançamos e concluímos. Então é a forma que ela aparece, salvou, veio para cá. Quando for selecionado, olha só, pessoal, já vai lá para o formato de datas que você já deve estar acostumado a ver em muitos formulários de banco de dados, tá? Então, pessoal, o que tinha para apresentar aí dentro do tempo que eu tenho sempre colocado nos meus vídeos, conseguimos explorar aí até o banco, até o tipo de dados, data, hora, tá? No próximo vídeo iremos falar aí na sequência, tá? Espero que tenha sido proveitoso para você e até o nosso próximo encontro.